Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês a nossa primeira versão do nosso módulo para emissão do Programa de Gerenciamento de Risco, tá? Já com o anexo 1, que é o inventário de risco, e o anexo 2, o plano de ação. Tá bom? Então o primeiro momento aqui, tá, é você acessar, a empresa já está cadastrada aqui, tá? A empresa que você quer estar fazendo a emissão desse inventário, desse PGR. Tá bom? O próximo passo é você inserir a logomarca das empresas, se você não inseriu ainda. Então, como que eu faço isso? Estrutura, empresa. Vou ver aqui a empresa que eu estou trabalhando. Vou clicar em editar. Vou selecionar uma logomarca aqui dentro dos meus arquivos do computador. Tá? Lembrando que o ideal é que a logomarca esteja em formato paisagem, tá? Para que ela se adeque perfeitamente no nosso modelo de documento, no layout. Ok? Então, vou salvar. O próximo passo, se você tiver, né, tem a possibilidade de você estar inserindo a sua logomarca, a logomarca da consultoria ou do profissional. Então, em meus dados, você vai inserir a sua logomarca aqui. Tá? Essa logomarca ela vai sair no rodapé do nosso layout de documento e também a gente pede que seja no formato de retrato, ok? Então, você vai salvar. Feito isso, a gente vai aqui para o menu lateral esquerdo, onde você vai seguir com o resto do cadastro. Então aqui em estrutura, o que eu vou precisar cadastrar? O responsável por esse PGR. Tá? Aqui eu já tenho um cadastrado, eu vou alterar aqui para mostrar para vocês. Tá? Aqui eu coloco o nome do responsável, Rafael. Coloco as informações dele, tá? Se houver. Aqui no caso o e-mail pode ficar em branco, o NIT você pode deixar zero. Tá? Aqui vou colocar o registro, atribuição, engenheiro de segurança do trabalho, conselho de classe, número do registro, o estado do órgão de classe dele. O endereço aqui você pode inserir para ficar mais completo o seu cadastro, mas não é obrigatório. Tá? Atenção que sempre você vai deixar marcado ativo para que na hora de emitir o documento tenha a possibilidade da seleção desse profissional. Tá? Então eu vou alterar aqui. Já fiz aqui, está aparecendo aqui o cadastro desse responsável. Tá, então vou seguir aqui, ambientes, vou cadastrar aqui um ambiente, né, como modelo, vou criar um novo ambiente aqui. Código do RH, não é obrigatório, vou colocar aqui o ambiente usinagem. Tá? Horário de trabalho nesse setor, eu vou colocar aqui das 8 às 12 horas e das 14 às 18. Das 8 às 12, então das 14 às 18, descrição do ambiente, tá? Lembrando que essa descrição do ambiente já é utilizada para aqueles que têm um módulo do e-social, já vai para o e-social, tá? Então aqui o limite é até 100 caracteres, então você vai descrever aí bem de forma resumida a estrutura desse ambiente usinagem. Então vou colocar aqui estrutura metálica, parcialmente aberta, iluminação e ventilação natural. Um exemplo. Tá aqui na contagem aqui ainda tinha 27 caracteres restantes. Tá sempre marcar ativo, tá bom? E-social aqui, se eu já for deixar parametrizado esse ambiente para o e-social aqui, tá como obrigatório no estabelecimento próprio do empregador. Ele já me traz aqui o CNPJ e a inscrição desse ambiente, tá? Que está relacionado com essa empresa aqui. Eu vou salvar esse ambiente usinagem. Vamos ver aqui se ele está salvo aqui. Aqui, a usinagem já está salvo aqui. Ok, então agora eu vou aqui no menu estrutura. Cargos. Eu vou cadastrar um novo cargo aqui nessa empresa. Então vou clicar em novo. Código do RH, mais uma vez, é opcional, caso tenha. Né? Vou colocar aqui José, o nome do cargo. Soldador pleno.
Função não é obrigatório, tá? CBOR aqui, eu posso estar selecionando aqui já para deixar parametrizado tudo certinho o meu cadastro, tá? Descrição das atividades, tá? Realizar atividades de solda, unir peças metálicas. Enfim, aqui você vai fazer a descrição do que esse soldador ele faz dentro da empresa, tá? Lembrando aqui, tem aqui uma colinha aqui para o social, tá? A descrição das atividades físicas ou mentais realizada pelo trabalhador por força do poder de comando a que se submete. Tá? Elas deverão ser escritas com exatidão e de forma sucinta, com a utilização dos verbos do infinitivos, tá? Realizar, colocar, fazer. Tá? Então aqui tem aqui a descrição do processo, vai para o social, vai para o inventário de risco, desculpa, tá? É onde você vai descrever como que é o processo desse soldador na usinagem. Tá? Então o que ele faz aqui? Esse soldador ele faz a separação de peças. O que ele faz aqui? Ele faz a limpeza das peças. Qual o próximo processo que ele faz? Então ele vai preparar a área de solda. Lembrando que isso aqui é um exemplo, tá? Você como profissional da área de SST, você vai ter que descrever isso de forma que atenda lá os requisitos normativos, tá bom? Então a gente deixa o campo aqui para você descrever o processo desse soldador. Vai marcar sempre ativo e vai salvar. Então aqui eu já tenho o soldador pleno cadastrado, vou seguir aqui com meus cadastros. Funcionário, eu vou cadastrar um funcionário aqui, tá? Para a gente fazer o processo completo. Se você não for cadastrar o e-social, tá? Você não precisa preencher esses campos que estão marcados com o e-social. Tá? Mas o ideal é que já deixe tudo preenchido, né? Porque com a obrigatoriedade do e-social você já deixa todo o cadastro parametrizado. Então eu vou colocar aqui uma matrícula. Essa matrícula já tem que ser enviada pela contabilidade, tá? Tem que ser idêntica ao que já foi enviado no cadastro desse funcionário. Então vou colocar aqui José da Silva Cunha, sexo, CPF aqui eu seleciono um CPF, situação ativo e vou salvar. Tá? Esses outros campos aqui eles são de preenchimento opcional. Então aqui eu salvei ele aqui, tá? O José da Silva está constando aqui como funcionário dessa empresa. Hierarquia. O que eu faço na hierarquia? Aqui é onde eu vou vincular o ambiente, o cargo e o funcionário. Então aqui eu tenho um novo ambiente nessa empresa, que é o ambiente que eu cadastrei, que é a usinagem. Vou selecionar, vou salvar. Depois que eu adiciono o ambiente, eu vou adicionar o cargo, que eu cadastrei soldador pleno. Eu posso cadastrar vários cargos dentro desse ambiente, tá? De uma só vez. E depois que eu cadastro o cargo, eu posso adicionar o funcionário, que no caso é o José. Tá? Vou adicionar aqui o José da Silva Cunha. Essa data de condição aqui é referente ao e-social, tá? É uma regra do e-social. O que diz? Como o e-social para o grupo 2 passou a valer em 10 de janeiro de 2022, todos os funcionários ativos da empresa contratados anterior a esta data, a data da condição vai ser sempre 10 de janeiro de 2022. Ou seja, vamos supor que esse José aqui ele foi contratado em 2013. Então a data da condição vai ser 10/1 de 2022. Ok? Pela regra do social. Agora vamos supor que esse funcionário aqui ele foi contratado dia 15 de fevereiro de 2022. Então a data da condição já seria a própria admissão dele, 15 de fevereiro de 2022. Essa é a diferença da regra. Tá? Então vamos supor que ele foi contratado lá em 2012. Então eu vou permanecer aqui 10/1 de 2022
e vou salvar. Então aqui eu já tenho aqui a minha estrutura, a minha hierarquia criada com o novo setor usinagem. Tá? Então eu tenho o soldador e o José da Silva Cunha. Tá? Então eu posso seguir aqui para o próximo passo, que é no menu segurança. Aqui no menu segurança é onde eu vou cadastrar os riscos que eu vou inserir para os cargos dessa empresa. Aqui eu já tenho alguns cadastrados, tá? Então aqui eu vou abrir uma edição aqui desse ruído que a gente vai aplicar lá no soldador. Então se eu for adicionar um novo risco, é só clicar em novo e fazer o preenchimento conforme eu vou demonstrar aqui. Eu vou digitar o nome do agente, tá? Então eu vou colocar aqui que o José, né, nessa empresa tem ruído. Então ruído contínuo ou intermitente. Qual o grupo do risco? Esse é um risco físico, meio de propagação do risco. E eu já posso aqui também vincular esse risco, né, a um código do e-social. Caso eu vá fazer o envio ou o meu plano aqui dentro do GRL Safety, ele tem essa opção. Tá bom? Então vou deixar vinculado. Tá? O vínculo não significa que esse ruído ele vai ser enviado para o e-social. Significa que você parametrizou este ruído para que em algum momento, quando selecionado, ele vá ser enviado ao e-social. Tá? Como nesse vídeo nós estamos falando de inventário de risco, nós vamos focar somente nessa questão. Tá bom? Mas eu vou deixar aqui vinculado o ruído. Tá? Caso esse risco não tenha código aqui para ser vinculado, vamos supor aqui um risco de acidente. Cortes. Tá? Não tem. Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar aqui nenhum. Então eu vou sempre selecionar riscos que não tenham relação com o social aqui como nenhum. Ok? Então aqui vamos colocar aqui o ruído. Ruído. Intermitente. Eu vou deixar aqui a seleção. E aqui eu vou marcar mostrar no inventário de risco, tá? Se eu não selecionar isso aqui, quando eu gerar o documento, todas as funções que estiverem vinculadas com este ruído, com este risco, né, não vai mostrar no inventário de risco. Tá bom? Então é importante aqui eu selecionar tudo que está selecionado para mostrar no inventário de risco também vai refletir aqui no nosso módulo de ordem de serviço. Tá? Porque a ordem de serviço ela deve contemplar todos os riscos em que o funcionário está exposto. Tá bom? Então eu vou salvar aqui. Já tenho aqui o meu ruído cadastrado, tá? Ele está vinculado com o e-social e está me dizendo aqui que ele vai ser mostrado no inventário de risco, ok? Perfeito, a gente pode ir para o próximo passo, que é aplicar esse risco no cargo. Então aqui no próximo menu, consolidar perigos e riscos, eu vou selecionar o meu ambiente usinagem, vou buscar, vai me aparecer aqui já o soldador pleno e o funcionário que está vinculado a este cargo, a este setor. E agora sim eu posso adicionar o risco. Tá? Aqui nesse botão eu vou adicionar o risco de ruído e vou atribuir. Percebem que aqui já está mostrando o risco e se eu colocar o mouse aqui em cima do risco, vai me abrir a seguinte janela. Tá falando ali ruído intermitente, enviar o e-social. Não, código do e-social está vinculado e a descrição desse risco é o ruído. Tá bom? Então o que eu faço agora? Tá, agora primeiramente eu vou cadastrar o EPI deste risco. E como que eu faço isso, Rafael? Aqui em segurança, em EPI, desculpa, EPI, e aqui no menu EPI. Tá? Então aqui eu já tenho um EPI cadastrado para esta empresa. Tá? Então se eu quiser editar, eu só clico aqui. E se eu quiser cadastrar um novo equipamento, eu só clico aqui. Tá lembrando que o que você vai precisar cadastrar? O nome do equipamento, certificado de aprovação e a validade do CA. E vai marcar ativo e vai salvar. Ok? Isso aqui vai possibilitar você vincular o EPI lá para ser mostrado no seu inventário de risco. Tá? Como eu já tenho aqui um EPI cadastrado, que nesse caso já é um protetor auditivo, então eu vou estar utilizando
este EPI aqui para estar estruturando aqui o meu inventário. Então eu vou voltar aqui para segurança, consolidar perigos e riscos, usinagem, vou buscar, vou adicionar o EPI primeiro aqui. Onde eu adiciono? Aqui nesse ícone aqui de protetor auditivo. Tá, então eu vou selecionar aqui, vou clicar em atribuir EPI, vou selecionar o EPI e vou salvar. Tá? Aqui também nessa mesma tela eu posso dizer se esse EPI aqui ele vai ser de uso obrigatório ou eventual. Então eu vou clicar aqui na setinha e vou selecionar aqui que é de uso obrigatório e vou alterar. Tá? Então aqui o EPI já está parametrizado para este risco. Vou voltar aqui no setor da usinagem. E agora nós vamos dar continuidade ao preenchimento. Tá? Aqui do lado do risco vai ter uma setinha, você vai selecionar informações complementares. Tá? É aqui que eu vou fazer todo o preenchimento da maioria dos campos obrigatórios lá da NR1. Tá bom? Então aqui eu vou colocar aqui qual a fonte, qual o perigo desse ruído. Eu vou colocar aqui, né, o perigo é a fonte. Então vai ser aqui um exemplo compressor pneumático. Um exemplo, tá, gente? Durante, fonte ou circunstância, as atividades de usinagem. Qual a frequência dessa exposição? Intermitente. Esse risco é o que? É qualitativo ou quantitativo? Essa opção aqui ele vai mudar automático se você cadastrar uma medição que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Então aqui ele está qualitativo porque eu não tenho nenhuma medição. Vamos aqui para avaliação do nível de risco, probabilidade e severidade. Tá? Vamos colocar aqui que esse ruído aqui eu tenho o resultado deu 90, não tem nenhuma proteção, a empresa não implementa nada. Então, tá, vou colocar quase certo, a severidade crítica. Lembrando que existem critérios para a seleção disso aqui, tá? E a gente disponibiliza para vocês esses critérios no nosso documento, né? De acordo com a matriz de risco. Tá? Quando você salvar, automaticamente ele vai calcular o nível de risco. Tá? Essa avaliação de risco, isso aqui é uma opção que a gente está implementando. Tá? Da primeira avaliação, você faz a avaliação, aqui você foi na empresa, fez a avaliação, tá? Não tem nenhuma medida de proteção, então você vai falar que essa avaliação é do risco atual, tá? É a atualidade da empresa. Você entregou o documento PGR, a empresa começou a implementar as medidas, você viu que está tendo controle do risco, aí você faz uma nova avaliação lá para verificar, né? Aí você vai atualizar aqui o inventário do risco residual, tá? Ah, você já fez todas as medidas de prevenção, né? A empresa seguiu o que está no teu programa, tá? Fez um trabalho 100%, então o risco está controlado. Tá? Então você vai marcando de acordo com a etapa do processo. Tá bom? Isso aqui vai refletir lá na frente, quando estiver disponível, em um gráfico, tá? De análise para verificação do risco, tá? Conforme ele vai sendo feito as análises na empresa. Tá bom? Então aqui mais para baixo eu vou colocar as medidas de prevenção existentes. O que essa empresa fornece? Tá? Vamos dizer um exemplo que ela fornece aqui distribuição de proteção auditiva. Tá? Posso colocar aqui também que é um protetor auditivo. Shift Enter, tá? Se eu der só o Enter aqui, uma dica para vocês, ele vai ficar com um espaço muito grande. Tá? Então aqui no editor você vai dar Shift Enter, ele já diminui o espaço. Tá? Então o que a empresa tem mais? Treinamento, quanto a guarda e conservação de EPI. Tá? Então aqui você vai colocar todas as medidas existentes que a empresa fornece, tá? Que tem disponível lá para os funcionários. O que você vai propor aqui para essa empresa que não tem? Né? Então aqui o que você pode propor? Se não tiver nada a propor, você vai simplesmente dizer para manter, é uma dica até, né? A distribuição, se estiver tudo ok, é claro, né? Manter treinamentos
não ter treinamento quanto à guarda ou de conservação de EPI. Ah, vamos supor que tem uma medida que não tem ainda. Né? Vamos supor fiscalização. Vamos colocar aqui que é realização das medições quantitativas. Então, esse aqui é um item que a empresa precisa fazer. Tá? EPC, existe algum EPC? Se tiver, você coloca aqui. Tá? Vamos supor que tenha um enclausuramento. Enclausuramento do compressor. Possíveis lesões ou agravo desse risco. Danos. Fundamentação legal, né? O que eu fundamento esse risco aqui? NR15, falando de ruído. NR15. Anexo 1. Posso colocar várias, fundamentação aqui legal. Observação, não é obrigatório, você coloca observação. Né? Verificar medidas do plano de ação. Tá, aqui é outra opção, né? Você vai enviar esse ruído para o e-social? Se não, você não marca, tá? Se sim, você marca, tá? Neste caso aqui, você vai preencher algumas perguntas referentes a EPC e EPI. O empregador implementa a medida de proteção coletiva? Implementa porque tem lá o enclausuramento da máquina. Utiliza EPI? Vamos dizer que não utiliza. Tá, eu vou salvar. Pronto, salvei a primeira parte aqui, das informações do risco. Agora eu vou adicionar uma medição para este risco. Eu vou aqui na setinha, se tiver medição. Tá? Vou clicar em novo. A data da medição, colocar hoje, 5 de abril. Nível de ação do ruído, limite de tolerância, tempo de exposição. Colocar aqui, ele está exposto ao ruído a 8 horas, tá? Isso daqui vai depender da sua análise no local. Qual é a intensidade deste ruído? Vamos supor que está 94. Unidade de medida, dBA. Técnica utilizada, vou colocar aqui dosimetria de ruído. Você vai enviar essa medição para o e-social, né, porque existem os critérios, né, do manual do e-social, que se não atingir o nível de ação, não precisa enviar. Né? Mas aqui, como supor o exemplo deu 94, eu vou ter que enviar essa medição para o e-social, marco sim e vou salvar. Tá? Você pode notar aqui que já me deu um gráfico aqui. Se eu tiver várias medições do sistema, eu consigo acompanhar a evolução dessa medição. Tá? Então aqui no dia 5 de abril eu tive uma medição de 94 dBA. Ok? Então aqui eu já tenho a medição cadastrada, e se eu retornar aqui no informações complementares, você pode perceber que já está mostrando quantitativo, porque eu inseri uma medição. E aqui já está me dando o nível de risco também, tá? 25 aqui, tá? É o pico aqui da nossa criticidade da matriz de risco. Tá bom? Então aqui, vamos supor este risco já está ok para o meu inventário de risco. Tá? Vamos supor agora que nós vamos inserir uma ação para este risco aqui dentro da empresa. Como que eu faço isso? Então, vou vir aqui em Segurança, Documentos Legais. Tá, vou cadastrar aqui. Nós temos aqui uma ação já cadastrada. Tá, então aqui é importante também frisar que aqui os responsáveis em estrutura, responsáveis, você precisa indicar quais os responsáveis que vão gerir essas ações do plano de ação, tá? Então, para facilitar aqui, eu vou colocar esse profissional aqui, também ele vai ser responsável por ações dentro da empresa e vou salvar. Tá? Então, vou voltar aqui em segurança, falando de plano de ação agora, para integrar o meu inventário, o meu PGR.
documentos legais, aba plano de ação, vou clicar em incluir ação. Qual a situação que eu encontrei aqui dentro da empresa? Ruído acima do NA e LT sem proteção. O que eu devo fazer? Compra de EPI conforme a indicação do PGR. Por que eu devo fazer isso? Proteção do trabalhador, tá? Então aqui eu vou digitando. Onde eu vou fazer? No setor aqui, usinagem. Quem vai ser o responsável? Aqui o Rafael Silva. Qual vai ser a data de início dessa ação? Vai iniciar hoje, vai ter uma semana para isso, até dia 11 tem que resolver isso. Tá? Como será feito o orçamento e aquisição de EPI? Vai ter custo? Se você tiver, ok, pode preencher. Se não, status da ação vai estar a fazer. Essa medida de proteção que você está indicando é uma medida de proteção para aprimorar, introduzir ou para manter. Vamos supor que nessa empresa não tenha nada, então você vai introduzir. Tá? Isso aqui é um requisito da NR1, tá? Você precisa indicar no plano de ação. Tá? Lembrando que o nosso plano de ação ele é baseado na ferramenta 5W2H, tá? Que são 7 perguntas que você vai fazendo e você vai respondendo. Ok? E a gente integrou esse plano de ação com a priorização conforme matriz Guth. Então você vai indicar a gravidade. Se essa ação não for tomada, qual é a gravidade disso? Muito grave. Qual a urgência que isso deve ser resolvido? O mais rápido possível. E qual a tendência de acontecer alguma coisa se isso não for solucionado? Piora rapidamente. Tá? Quando eu salvar aqui, o sistema vai me calcular o GUT, que é a gravidade, urgência e tendência dessa ação, onde ele utiliza essa informação para priorizar as ações dentro do nosso plano de ação. Tá? Então aqui eu tenho aqui, o plano de ação que eu cadastrei, a ausência de fornecimento de proteção, o que eu vou fazer? Compra de EPI, início e fim, e todas as informações da ação que eu cadastrei aqui dentro do sistema. Tá bom? Então, fizemos aqui todo o passo da consolidação do perigos e risco e criação de um plano de ação dentro do sistema. O que eu vou fazer agora é emitir o PGR. E onde eu vou aqui em segurança, PGR modelos. Nós aqui da GRO Safety já criamos um modelo de PGR, tá? Para você estar utilizando. Então, como você pode ver aqui, já tem criado todas as informações, tá? Todas as informações aqui dentro você pode editar com o editor de texto. Você pode incluir itens, subitens dentro desse esquema de projeto. Então, vamos supor aqui um exemplo, introdução. Tá? Eu vou clicar aqui na introdução. Eu consigo aqui, ver o conteúdo da minha introdução. Eu posso editar essa introdução. Tá? Então, aqui você vai editar os textos e vai salvar. Tá? Lembrando que esse vídeo eu estou mostrando a vocês como utilizar o nosso modelo do sistema, que já é esse modelo pronto para você estar atendendo os clientes de suas empresas aí, tá? Os seus clientes onde você presta assessoria. Tá? Então vou vir aqui em PGR modelo, eu consulto o modelo que eu tenho cadastrado. Lembrando que a nossa versão inicial, tá? A primeira versão do nosso PGR, aqui eu vou ter todos os critérios adotados para avaliação do risco, da matriz de avaliação, do critério da probabilidade, da severidade. O plano de ação aqui também a gente fala tudo da gravidade, da urgência, da tendência. Tá? E vocês vão ver na hora da emissão. Tá? Então agora eu vou emitir esse PGR aqui para vocês verem como que ficou. Então eu vou vir aqui em segurança, PGR, vou emitir PGR, botão verde, data de elaboração desse PGR, vou colocar aqui hoje. Referência é utilizado para você ter controle desse PGR. Se for o primeiro PGR, você não precisa marcar nada que o sistema vai marcar como inicial. Tá? Então você vai colocar o ano. Vamos dizer que é o primeiro PGR dessa empresa. Tipo de elaborador que vai no rodapé do sistema. O que você quer que apareça?
é o responsável, o profissional que está elaborando, ou os dados da empresa, lá, da consultoria? Tá? Vamos colocar aqui os dados do responsável. Tá? Qual é o responsável? Vou selecionar. E o modelo, vou selecionar aqui o padrão do sistema e vou salvar. Tá? Então aqui eu já tenho aqui o PGR que eu criei na data de hoje. Tá? E vou pedir para gerar aqui o PDF desse documento. Tá? O sistema vai me informar. Vai dar uma mensagem dizendo que o relatório está sendo gerado aqui, né? Então aqui eu vou escolher aqui para salvar, vou selecionar na área de trabalho aqui, PGR, modelo, e vou salvar. Esse documento já salvou. Eu vou abrir agora esse documento. Tá? Então aqui eu coloquei a logo do E-Social de propósito, tá? Então aqui vai sair sempre nesse cabeçalho em todas as páginas, a paginação do documento. A logo da empresa, que onde está E-Social é a logo do seu cliente. Tá? Por isso que a gente fala que tem que ser no formato retrato. Tá? Então aqui programa de gerenciamento, a empresa vai ser o nome da empresa cliente, responsável técnico, registro profissional, função. Aqui no rodapé a logo da sua empresa, o elaborador aqui, ó, profissional responsável com registro e endereço, tá? O índice, tá? O índice ele é linkado, então se eu quiser ir para cada área do documento, eu só clico aqui, tá? Ele já me traz aqui para os tópicos, tá? Para as tabelas. Então vamos lá, passear aqui pelo PGR, tá? O índice com toda a sua numeração. Quadro de controle de revisão, tá aqui, ó. Não tem a revisão, é inicial, então esse documento é um documento inicial. Introdução é o texto que está cadastrado lá que você pode alterar, né, caso você encontre algum erro ou queira ajustar alguma coisa. Tá? Você pode observar aqui que o rodapé ele vai seguindo todo o documento. Tá? Então é um padrão bem legal que a gente colocou aqui. Objetivos do programa, dados da empresa, número de trabalhadores, horário de trabalho, tá? Aqui a usinagem, lá o setor que a gente fez, profissional responsável pela elaboração, resumo e descrição dos setores, já vem tudo aqui, responsabilidades do PGR, do responsável técnico, do empregador, do trabalhador, quadro de risco ocupacional, monitoramento dos riscos, metodologia de ação, identificação dos perigos, identificação de riscos, avaliação e classificação dos riscos, controle dos riscos, prioridades e metas de avaliação e controle, periodicidade e validade do PGR, critérios adotados para avaliação do risco. Então aqui a gente já mostra também a nossa matriz de risco, tá? Os critérios que é utilizado da probabilidade, os critérios da severidade, ações e estratégias. Também a gente tem todo o critério do plano de ação aqui, já vem pronto para você utilizar, tá? Então esses critérios é uma exigência normativa, você precisa indicar, tá? A gente tem aqui também a classificação e priorização das ações, que é a ferramenta GUT que a gente utiliza. Então tem aqui os critérios que você pode estar utilizando, né, dentro do documento. Critério da gravidade, da urgência, da tendência, registro de divulgação de dados, conclusão e responsabilidades, onde vai assinar aqui o representante da empresa, o profissional responsável. Tá? Então já vem aqui o anexo 1, que é o inventário de risco. Vamos lá para o setor usinagem, que foi o que a gente criou. Então aqui, usinagem aqui, ó, setor usinagem, função, quantidade de trabalhador, descrição das atividades, descrição do ambiente, descrição do processo, informação sobre o risco, lá o ruído, né? Compressor pneumático, aqui o cruzamento da matriz de risco, a medição quantitativa que foi cadastrada para esse risco, as medidas de controle e proteção, tá aqui tudo certinho, e do plano de ação. Já vem aqui integrado com o sistema todas as ações que vão ser executadas dentro dessa empresa, tá? Com os status aqui. Tá? Então você pode também estar emitindo sempre um relatório do plano de ação e atualizar os status conforme a execução da empresa. Então, pessoal, basicamente esse é o funcionamento do nosso módulo, utilizando o nosso modelo,
padrão do sistema para você estar atendendo aí as empresas, né, que vocês gerenciam, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a este módulo, a usar o sistema, vocês podem estar entrando em contato com a gente através do nosso chat de suporte, através do nosso e-mail contato@grosafety.com.br.